de Deus, aleluia. Deus te podeira. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Irmãos que estão conectados também na live. Hoje é culto da palavra, culto de estudo da palavra do Senhor. Nós estamos dedicando os domingos para esse culto de doutrina, de ensinamento, culto da palavra. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 25 e versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode colocar esse fundo ali se quiser. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Mateus 25 e versículo 13. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mais uma vez, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos ler todos juntos? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai, soberano e eterno Deus, mais uma vez nós queremos tributar a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, toda santidade. Pois cremos, Pai, que aonde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. E nesta noite não é diferente, ó Pai. Nós estamos reunidos na Tua presença e o Senhor está em nosso meio. Já sentimos aqui a Sua graça, o Seu amor, a Sua misericórdia, nos louvores a serem entoados, também nos testemunhos para a edificação da nossa fé. E cremos, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesse momento, enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor está visitando os nossos lares. O Senhor está estendendo suas mãos sobre a vida do Samuel, também filho da irmã Silvana, e repreendendo toda enfermidade. O Senhor está visitando, Senhor, os nossos irmãos que outrora estavam na Tua presença e por algum motivo, ó Pai, se decepcionaram, por algum motivo se entristeceram, por algum motivo, Senhor, se amarguraram e estão parados na caminhada, retornaram para trás, mas o Senhor ama todos, aleluia, sem medida, e o Senhor espera com paciência a todos que voltem para Ti, Senhor. E nós cremos, Pai, que há oportunidade de salvação. O Senhor está com as mãos, os braços estendidos, as mãos abertas para os Teus filhos que estão, Senhor, caminhando sem direção. Mas o Senhor tem uma lâmpada acesa, uma chama acesa, a qual nós conseguimos enxergar essa gloriosa luz. E em meio à escuridão, as trevas, nós conseguimos achar o caminho novamente. Por isso, ó Pai, que haja oportunidade nesta noite, aqueles que nos assistem, Senhor, que se decepcionaram nessa vida de pecado, nessa vida de engano, nessa vida de mentira, nessa vida de ilusão, que eles possam retroceder desse mau caminho e tornar para Ti, ó Senhor, aleluia. Oh Espírito Santo, entra nessa casa, Senhor, faça uma limpeza, Senhor, tira todo emaranhado, tira, Senhor, toda pedra de tropeço, tira, Senhor, toda armadilha do nosso adversário. Não deixe o Teu filho e a Tua filha cair no engano, em falsas palavras, em falsas promessas, que esse mundo, Senhor, tenta engodar, mas através
através da promessa da sua palavra, o Senhor está, aleluia, com as suas mãos estendidas e com os céus abertos para aquele que suportar e progredir nessa caminhada, porque as pedradas são muitas, a calúnia é muita, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Oh, Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Senhor, adorado seja o Senhor. Por isso, Pai, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, ó Pai, para alimentar o nosso ego, para nos deixar, Senhor, acomodados, mas aquilo que vem de encontro e confronta os nossos corações para nós despertarmos e para nós fazermos a sua obra. Fala conosco segundo a sua soberana vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos tomar os vossos assentos. Aleluia. Louvando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós vamos entrar no assunto hoje sobre vigilância, porque tem vários acontecimentos nesses dias e nós não podemos deixar passar. E Deus falou essa noite também através dos louvores. Então nós estamos orando, pedindo orientação do Espírito Santo, como foi ministrado ontem, e estamos buscando fazer a vontade de Deus através do mover sobrenatural do seu Espírito. Por isso tem que haver liberdade. Podemos ficar só no culto mecanizado, culto litúrgico, e entrarmos de uma forma e sairmos da mesma forma, mas nós precisamos não sair da mesma forma que entramos, mas renovados, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender, todos os dias nós precisamos ser renovados pelo Senhor, porque é uma progressão até a volta do Senhor Jesus. Nós não somos perfeitos, mas estamos cada dia procurando o aperfeiçoamento através da sua palavra gloriosa. Então, nessa semana aconteceu vários eventos neste mundo, várias situações que estão confirmando a volta do Senhor Jesus. Tivemos agora um terremoto ali na região, novamente, de Filipinas, naquele país, onde mexeu ali os alicerces, abalaram as edificações. Não temos número ainda da morte de pessoas, mas só pelo fato de ser um terremoto já é algo para nós ficarmos mais despertos. Há poucos dias também, em Santa Catarina, houve um tipo de maremoto, as ondas invadiram ali a faixa litorânea, chegando a arrastar os carros, devido aí a algum abalo sísmico que houve no meio do mar. Por isso levantou-se algumas rochas no meio do mar aí esses dias, de até 1 quilômetro de distância. São sinais evidentes que estão acontecendo. E agora também, esses calores que estão acontecendo em várias cidades, vários países, aqui mesmo no Brasil, houve uma sensação térmica no Rio de Janeiro de 56 ou 59 graus Celsius. 59, né? 59, quase 60 graus Celsius, sensação térmica. Calor insuportável aqui na região sul, que dificilmente faz calor acima de 40 graus. Teve sensações térmicas também de 40 graus. São calores muito altos para o nosso costume. Nós somos acostumados com temperaturas mais baixas.
E também chuvas, né? Muitas chuvas causando aí inundações em vários lugares. E Santa Catarina tem sido sempre um lugar ali predominante com várias inundações, né? Casas que saem do lugar, chegam a flutuar, como foi o caso agora aí, 2 dias atrás, esse temporal que caiu novamente ali na região de Santa Catarina, seguido ali de um tornado muito forte ali, e coisa que nós víamos somente através dos jornais lá nos Estados Unidos, na Europa, está acontecendo já aqui também no Brasil. Então são sinais, evidências, né? E Deus está chamando o seu povo, chamando a sua igreja, chamando aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, não deram um passo para o Senhor. E de que forma Jesus chamou os seus escolhidos, de que forma Jesus chamou, né, as pessoas quando ele veio ao mundo. Jesus começou operando milagres, realizando sinais através de curas, de libertações, evidenciando que ele era o Filho de Deus, porque os sinais que ele operava nenhum homem havia operado, e com isso trazia atenção para si, para que as pessoas o reconhecessem como sendo o Messias, o enviado de Deus. Então naquela ocasião, aleluia, foi muito importante que acontecesse esses sinais, e pessoas eram curadas de cegueira, de nascença, coisa que nunca havia acontecido antes. Alguém cego de nascença ser curado, tornar a ter a visão, quando o Senhor Jesus, ele via as multidões, ele não conseguia ficar sem curar ninguém, sem despedir ninguém, sem cura. A Bíblia relata, a palavra de Deus relata, os evangelhos relatam curas, sinais, evidências que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas muitos mais sinais de curas, de libertações aconteceram. Os discípulos conseguiram relatar aquilo ali, mas se ficassem escrevendo todos os sinais que o Senhor havia operado, até hoje ainda estariam escrevendo os sinais, as evidências da vinda do Senhor, nascendo através de Maria, nossa irmã, que foi agraciada pelo Senhor Deus, e concebeu, deu à luz ao Filho de Deus, ao Salvador do mundo, ao Salvador da humanidade, aleluia. Só esse motivo já é de muita alegria e de nós termos toda agradecimento em servir ao Senhor pelo fato de que, sendo Deus, se desfez da sua glória, se despiu da sua glória e se encarnou na forma de um homem para sofrer como nós, para chorar, para ter fome, ter sede, para peregrinar na face da terra, andando pelos vilarejos, para ser também perseguido pelos homens tentando matá-lo, para ser caluniado, para ser afligido, para ser humilhado, mas mesmo assim, aleluia, ele não recuou, ele não retrocedeu, ele foi até o final para atingir o seu propósito. Só por esse motivo, aleluia, nós teríamos que estar aqui, não só aqui, mas servindo ao Senhor com toda a nossa vida, nosso ser em agradecimento, aleluia. Mas o Senhor vai além disso. O Senhor opera os milagres, os sinais, para que a humanidade perceba que Ele amou a todos. E Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, Deus amou, aleluia, os homens, a tal ponto de entregar o seu próprio Filho, para que morresse no lugar de todo aquele que cresce no Senhor e tivesse direito à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo áureo da Bíblia Sagrada em João 3,16. Aleluia, glória a Deus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Eles não sabiam o dia nem a hora em que viria o Messias, mas tudo estava preparado. Os romanos impuseram, decretaram a Pax Romana,
para que não houvesse guerra naquele tempo. E assim Jesus nasceu, aonde não havia conflitos e nem guerras. Fizeram algo ali que veio a trazer benefício para as pessoas, porque eles conseguiram parar todas as guerras através da espada, através da força. Ninguém podia guerrear, porque o Império Romano havia decretado a Pax Romana. E Jesus então nasce, e Jesus ele cresce em meio a esta sociedade, em meio aos judeus, judeu de nascença, porém estendendo a salvação para todos. Quando Jesus completa seus 30 anos de idade, permanece com os discípulos, a qual ele havia escolhido em meio às pessoas, como ministrei ontem aqui. Eles eram pessoas que não tinham nenhuma influência na política, não tinham nenhuma influência entre os empresários da época, não tinha nenhuma influência entre os ricos, entre as pessoas importantes, os famosos, entre pessoas que se consideravam alguém importante. Ao contrário disso, eles eram pessoas rejeitadas, como Mateus, que era um cobrador de impostos, e para os judeus ele era tido como impuro, porque ele arrecadava imposto para os gentios, como Pedro, que era um pescador, pegava sua rede, o seu barquinho, ia pescar, e não sabia, não tinha conhecimento da Torá, não era erudito nas palavras, não sabia fazer nenhum discurso. Glória a Deus. Como João, como Tiago, que eram homens que outrora tinham apelido de filhos do trovão, porque eles eram muito irritados e qualquer motivo era ali para criar uma situação de briga. Mas Jesus escolheu a todos, até mesmo Judas, que amava o dinheiro, que separava o dinheiro para si, escondia, usurpava, só que esse não se arrependeu, esse acabou tendo remorso e acabou se matando depois, quando negou a Cristo, nosso Senhor Jesus, e o denunciou, o traiu. Glória a Deus. Mas todos eles tiveram um propósito, tinham um projeto de Deus para ser realizado, e tinham um chamado do Senhor, e cabia a eles apenas obedecer o Mestre, ouvir a sua voz, ficar atento, ficar apercebido, ficar vigilante, porque a palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai. Aleluia. A palavra do Senhor diz: vigiai e depois orai. Você tem que estar vigilante, e assim você colocar a oração em ação na sua vida, numa devoção ao Senhor. Glória a Deus. Assim, Jesus então, ele começa o ministério, os discípulos ao seu lado, aprendendo com o Mestre, e durante 3 anos e meio, alguns dizem, mas poderia ser mais ou menos, mas Jesus ensina os discípulos a serem os seus seguidores e a darem continuidade a esta obra de salvação para a humanidade. Agora o Senhor Jesus vai levantar os apóstolos e vai colocá-los na incumbência de prosseguir anunciando a sua segunda vinda, porque o Senhor começa a revelar um mistério que estava oculto, que o Filho do Homem veio para morrer no lugar da humanidade pelos seus pecados. E Jesus, na última Páscoa, então, ele fala para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue e fosse morto pelos pecados de todos. E quando estava no Getsemane, o Senhor Jesus, então, ali começou a suar gotas de sangue, e o Senhor Jesus começou a orar, e Judas havia se afastado deles, de repente aparece ali com os soldados para prenderem Jesus e para crucificá-lo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então é crucificado, irmãos. Jesus, ele é morto. Só que ao terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. E ele havia dado vários sinais. Ele havia falado para os discípulos, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, da baleia, do grande peixe, e assim ele foi vomitado na terra.
assim o Filho do Homem também. Vocês querem sinais? Então, como ele ficou 3 dias e 3 noites na escuridão, dentro do ventre do peixe, nas profundezas do mar, ele retornou novamente, foi lançado na terra. Assim o Filho do Homem vai acontecer. Vai ser morto, e depois de 3 dias, ele vai retornar novamente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus morreu, Jesus foi morto, a morte estava triunfando, mas Jesus não usou a sua glória e o seu poder para derrotar a morte. Jesus vai matar a morte com a sua própria morte. Então Jesus vence a morte com a morte. Glória a Deus. Agora o Senhor ressuscitando e aparecendo aos discípulos durante 40 dias, Ele também vai trazer a esperança da eternidade para as pessoas, porque se Ele não ressuscitasse, apenas morresse, ficava apenas em palavras, e eles não tinham uma esperança da eternidade. Alguns iam duvidar, mas Cristo morreu, e agora nós vamos morrer também. Não temos a certeza da eternidade, mas quando o Senhor ressuscita e aparece para os discípulos, o Senhor dá a esperança da eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Mas o Senhor disse, parece continuação da mensagem de ontem: eu vou para o Pai, porque lá há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Aleluia! E voltarei, e levarei vós para onde eu estou, para que estejais vós comigo também. João 14, primeiro a seguir. Jesus então vai ao Pai e prepara moradas, mas agora Ele vai retornar para buscar aqueles que o aguardam, vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é nesse ponto que eu quero entrar na mensagem desta noite, começando uma introdução dizendo que ao longo dos séculos, irmãos, muitas previsões errôneas foram feitas sobre a segunda vinda de Cristo. Muitos ficaram prevendo hora, dia e até local, porém todos se frustraram. Então eu quero mencionar aqui aos irmãos algumas profecias falsas sobre a volta de Cristo. Em 1260, Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria no ano de 1200 a 1260. Aqui ele estava mencionando sobre o reino milenar de Cristo após a sua segunda vinda. Não aconteceu. Em 1504, Sandro Botticelli acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra começaria em até 3 anos e meio depois de 1500. Não aconteceu. O que aconteceu em 1500 foi o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Mas Jesus não voltou em 1500. Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo, e o restante da humanidade seria consumido pelo fogo. Ele achava que o que está escrito em Apocalipse, dos 144 mil selados, pastores, seriam as pessoas escolhidas, e o resto da humanidade todas exterminada pelo fogo. Mas esses 144 mil são Israel, que o Senhor vai separar ali 12 mil de cada tribo. Esses não casarão, esses serão selados para o Senhor, para anunciar o verdadeiro Messias no período da grande tribulação. Aleluia! 12 mil de cada tribo de Israel, anunciando o verdadeiro Messias, para que Israel, no período da grande tribulação, venha se preparar para a volta de Cristo. Glória a Deus. Em 1533 a 1540, Jean de Leydon correu nu pela cidade natal, declarando que a chegada do maravilhoso dia do Senhor estava para acontecer. Então o homem sai correndo nu pela cidade dele, declarando que estava chegando o dia do Senhor. Não aconteceu. Em 1843, William Miller
previu a vinda de Jesus, e esse é conhecido. Previu a vinda de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Como não aconteceu? E vários seguidores se desfizeram de seus bens. Surgiu um movimento que ficou conhecido como Grande Desapontamento. Então os irmãos notem que William Miller, em 1843, ele definiu a data, a hora e o dia da chegada do Senhor Jesus em 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? As pessoas venderam todos os seus bens. Vamos vender tudo, que agora não vão precisar de nada. Jesus vai chegar nesse dia. Então eu construí uma mansão, eu construí um apartamento, eu construí uma empresa, eu fiz muitas coisas. Agora que eu tenho toda essa riqueza, o que eu vou fazer com isso? Então eu vou vender, vou gastar tudo, né? Vou me desfazer, porque eu sei o dia que Jesus vai chegar. E era isso que eles estavam pensando, irmãos. Isso que eles estavam pensando. E quem era o William Miller? Nós já vamos descobrir aqui, pastor. William Miller, ele fez com que eles vendessem todos os bens. E esse movimento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Só que alguns dos seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, ele criou ali um adventismo da volta do Senhor Jesus. É isso que significa o nome adventista. É o adventismo da volta do Senhor Jesus. Só que ele datou a volta do Senhor Jesus. E não aconteceu. Então isso foi uma falsa profecia. E eles tentam disfarçar de todas as maneiras essa profecia de William Miller, que foi o fundador da Igreja Adventista. Depois os seus seguidores, fundaram essa igreja. E em 1844 a 1888, Ellen G. White, a profetisa do Adventismo do Sétimo Dia, disse que Deus falou para ela o dia e a hora que Cristo voltaria. Só que ela não se lembrou. Ela não se lembrou a data. Então ela disse que não se lembrava da data, mas o Senhor revelou para ela o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Aí é fácil você profetizar a volta do Senhor Jesus e depois dizer: não, eu me esqueci, o Senhor me revelou a volta, eu vou profetizar o dia da volta do Senhor, só que eu me esqueci agora, eu não me lembro, desde que daqui uns dias eu vou me lembrar. Então foi isso que aconteceu, irmãos. Além do desapontamento ainda, a única profeta que eles creem, que é a G. Ellen White, ela profetizou e previu o dia, só que não se lembra da volta do Senhor Jesus. Em 1876, Charles Taze Russell, fundador do Testemunhos de Jeová, disse que Cristo voltaria para a Terra em 1914. Os seguidores já teriam previsto outras 7 datas para o fim do mundo e todas falharam. Todas falharam. Até hoje, os Testemunhos de Jeová, eles mudam a sua liturgia, a sua forma de crer, a sua forma de fé, porque eles ficam prevendo as datas e quando elas não dão certo, eles mudam a sua doutrina. Eles, olha, nós acreditávamos dessa forma, mas não aconteceu agora, vamos acreditar dessa forma, porque vai ser desse jeito. E chega o dia, chega a hora, não acontece, e eles mudam de novo e assim vai indo. E sabe por que eles evangelizam as pessoas? Você vê todo final de semana ali, os testemunhos de Jeová de casa em casa, batendo de porta em porta, porque eles incutiram a evangelização no modo de salvação. Então, na doutrina deles, no uso de fé, de crença, se eles não evangelizar uma quantidade de pessoas batendo de casa em casa por mês, eles estão perdidos já e sujeitos ao inferno. Por isso você vê ali todos aqueles que são adeptos, quando entram lá e se aprofundam nos estudos, é feito o preparo ali na mente deles, daí eles têm que sair todos juntos. Não é que seja errado, nós devíamos ter esse exemplo na nossa igreja, porque nós cremos na palavra, na verdade, e temos que evangelizar, mas eles adotam isso como regra de fé para salvação, e isso aí já é herético, assim como os adventistas creem que a regra de fé para a salvação é a guarda do sábado.
isso também não está fundado dentro da palavra do Senhor, porque o dia do Senhor tornará a voltar. O descanso para Israel foi uma forma, o descanso de Deus na criação do mundo, das coisas, também foi de outra forma. E o descanso daquele dia da volta do Senhor, nós descansaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Grande Mas como o Deus, Senhor Jesus disse que até hoje ele e o seu Pai trabalham. Então, continuando aqui nas falsas profecias, em 1892 a 1911, Charles Piazzi Smith concluiu que a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911, aquele utilizando algumas técnicas egípcias, crendo que através dessa crença aí de pirâmide de Gizé, né, um pouco de esoterismo, né, ele com cálculo ali de astrologia, né, ele achou que Jesus ia voltar nesse período. Outro conhecido aqui, Joseph Smith, fundador dos Mormons, profetizou que Jesus voltaria no fim do século XIX. Glória a Deus. Joseph Smith foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os irmãos conhecem essa igreja? De Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a Igreja dos Mormons. Eles são conhecidos como os Mormons por causa de Moroni, mas o nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então o seu líder, o seu fundador, ele profetizou que Jesus voltaria no fim do século XIX, e não aconteceu. Ele não voltou, porque no ano de 1999 todos achavam ali que, né, ia parar tudo, e Jesus ia voltar, e virou no 2000 e não aconteceu. 1901, a Igreja Católica Apostólica Romana avisou que Jesus voltaria quando os seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901 e Jesus não voltou. Em 2011, irmãos, continua ainda, em 2011, Harold Camping previu o fim do mundo para 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. E o que aconteceu em 2011? Houve aquela explosão lá das Torres Gêmeas, né? Parece que 7 de setembro, eu não sei qual data mais ou menos de setembro. 7 de setembro? 11 de setembro de 2011, né? Houve a explosão das Torres Gêmeas, que era ali o centro comercial do mundo, né? A coluna de fumaça profetizada em Joel, e subia até os céus, mas Jesus não voltou em 2011. Então todos falharam em suas previsões. Sabe por quê, irmãos? Porque não compete a nós, não nos compete saber hora, data e nem dia que Cristo voltará. O que nos compete apenas é vigiar, pois nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. É essa certeza que nós temos, que Jesus vai voltar, que a qualquer momento o Senhor vai voltar. Mas o Senhor diz para nós: olha, nem eu sei o dia da minha volta. Ele falou para os discípulos, quando eles perguntaram para o Senhor: mas que dia o Senhor vai voltar? Ele: eu não sei. Eles: mas qual sinal? Aí ele começa em Mateus 24, dá os sinais da sua volta. Mas ele fala para os discípulos: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Atos capítulo 1 e versículo 7. Não vos pertencem saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mateus capítulo 24 e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Cristo nos disse que virá, mas não revelou quando, para que nunca tiremos nossas roupas e nem apaguemos nossas lâmpadas. Isso foi uma frase de William Gurnall. Ou seja, as roupas, as vestes brancas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus disse sobre a sua vinda? Qual é a forma correta que nós precisamos aprender sobre concernente à vinda do Senhor e o fim do mundo? Cristo falou de sinais e não de datas. Mateus 24:3 vai dizer que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Primeiro, irmãos, surgiriam falsos profetas, falsos cristos. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos falsos cristos tem hoje na face da terra, irmãos? Há comunidades isoladas aí no mundo, com pessoas que lideram um grupo de pessoas aí, uma comunidade fechada, dizendo que ele é o Cristo, que é o Messias. E essas pessoas deixam de tudo e seguem esse falso mestre. Pouco tempo atrás aí, líderes religiosos se intitulando Messias, chegaram a fazer ali uma morte coletiva das pessoas quando descobriram que ele estava controlando ali um arsenal de armas, porque pretendia fazer guerra contra o anticristo na época, se intitulando Cristo e armando as pessoas numa fazenda. E quando foram lá para prender ele, começou então o genocídio lá nos Estados Unidos. Eu não lembro o estado, parece que é no Texas. E ali aquelas famílias que foram enganadas por aquele falso Cristo, deram a sua vida por uma causa enganosa que o diabo havia feito através daquele homem. Morreram por uma causa que não era a causa de Cristo. E quantos que não morrem, nem até mesmo levantam da cama cedo para orar pela causa de Cristo, não leem a palavra, e pessoas que são enganadas aí por falsos cristos, entregam a sua vida, entregam a sua casa, entregam a sua esposa, entregam os seus filhos, entregam tudo para seguir esses enganadores da palavra. Glória a Deus. Falsos cristos. Tal do Henry Cristo também, que saiu aqui de Curitiba. As pessoas carregavam ele no ombro, numa cadeira, dizendo ali que era o Cristo, mas viviam numa fortaleza ali no bairro do Xaxim, com muitas mulheres em volta dele, e se dizendo ali o Cristo, e participava de programas, de entrevistas, e ali ficava escarnecendo, profanando a palavra do Senhor, sendo um entretenimento para os ímpios, para que eles ficassem ali, dando risadas. Mas o Senhor Jesus, Ele ainda não voltou. Glória a Deus. Sinais físicos e sociais. Versículo 6, Mateus 24: e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, maremotos, enchentes, tsunamis, em vários lugares. Hoje em dia nós vemos aí, cada dia é uma notícia de uma peste diferente, de uma epidemia diferente, de um vírus diferente, de uma bactéria diferente. Glória a Deus. Há poucos dias atrás eu fiquei conhecendo uma bactéria que eu não conhecia, que é a tal de Prometeus Milagros, até o nome, Proteus Milagros, até o nome, parece que é o Deus do milagre, mas é uma bactéria, irmãos, uma bactéria rara, que causa infecção. E agora tem uma doença aí nos animais também, que está acontecendo aí,
Vários animais aí estão contaminados e contaminando as pessoas, um tipo de uma micose que dá. Está se alastrando. O que é isso, irmãos? São sinais. Jesus falou, olha, vocês não saberão a hora nem dia, mas vigiai, porque haverá vários sinais sobre a minha volta. Guerras, disputa de território, disputa religiosa, disputa por dinheiro, disputa por comida, disputa por água, disputa por petróleo. São guerras, ganância, comércios fraudulentos, vários tipos de sinais. Acautelai-vos, acautelai-vos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Glória a Deus. Versículo 9 fala sobre perseguições. Então vos hão de entregar para seres atormentados, vão matar vocês, serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Qual é o primeiro sintoma de perseguição que você sente quando você aceita Jesus Cristo? Quando você entrega a sua vida a Cristo? O primeiro sintoma é o desprezo, a ausência de amigos, pessoas que outrora te rodeavam, viviam à sua volta, ia para os barzinhos, participava das festinhas, das bebedeiras, das noitadas, né? Dos jogos, dos trucos, né? Viviam felizes para sempre. Era como o casal 20, como o País das Maravilhas. Você tinha amigo de tudo quanto é tipo, amizades coloridas, mas quando você falou, olha, a palavra me encontrou, Jesus me chamou e eu ouvi a sua voz. Agora eu não escuto mais, agora eu estou ouvindo, porque antes eu só escutava. Quando eu começo a ouvir, eu tenho que obedecer, porque é o próprio Cristo me chamando. Aí as pessoas se afastam, aí você é desprezado, aí você é indiferente, aí você é o egoísta, você é o metido, você não conversa com ninguém. Não é porque eles não querem sair das trevas, querem permanecer lá, e eles não querem que a luz revele o seu pecado. Eles preferem ficar com o seu pecadinho de estimação, adubando ele, cuidando dele, do que você revelar o pecadinho de estimação através da luz que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso muitos são perseguidos em países radicais islâmicos, porque eles estão iluminando o pecado na vida dessas pessoas, porque eles servem um falso Deus, e o Alá deles não pode fazer nada. Por isso eles vão e decapitam aqueles que são cristãos, aqueles que pagam o preço e entregam a sua própria vida por amor ao Evangelho de Cristo e rejeitam o pecado de todas as formas. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então não vai me dizer que você não suporta, você não resiste ao pecado e você não tem forças, porque há pessoas agora que estão morrendo por amor ao Evangelho, e não tem dois pesos e duas medidas. O peso é o mesmo, a balança é a mesma, a oportunidade é a mesma, e ela é a todos. Não há indiferença. Deus ama a todos. Grande Deus, aleluia. Deus chama a todos. E Deus quer que todos sejam salvos. Jesus morreu por todos. Jesus subiu na cruz para abraçar a toda a humanidade. Mas nem todos Jesus pode salvar. Nem todos Jesus pode libertar. Nem todos Jesus pode curar. Porque eles não abrem a porta do seu coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir, ele não falou escutar. Escutar todo mundo escuta. Você escuta falso profeta, você escuta a novela das 8, você escuta o William Bonner, você escuta notícias boas, notícias ruins, você escuta elogios, você escuta a vontade. Mas quando o Senhor fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, aleluia, porque a fé vem pelo escutar, não, a fé vem pelo ouvir
E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, você não tem fé. E se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E como você está agradando a Deus? Fumando, bebendo, se prostituindo, mentindo, desprezando a palavra. Você está agradando a Deus com isso? Você está se afastando de Deus cada vez mais. E o destino final é logo ali. Quando não houver mais tempo, quando não houver mais oportunidade, quando a igreja do Senhor não estiver mais aqui. Perseguições. Então vos hão de entregar para seres atormentados, vão vos matar, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então não se entristeça quando alguém te odiar por causa do nome de Jesus Cristo. Se alegre, porque você está no caminho certo. Você está fazendo a vontade do Pai. Nesse tempo, muitos estarão se escandalizando. Muitos vão trair uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Isso não é lá fora, isso é aqui dentro. Quantos estão escandalizando a palavra do Senhor? Quantos que dizem que são obreiros, cantores, pregadores, e hoje estão aí nas mídias, escandalizando, adulterando, amando o dinheiro, as vaidades, a fama, alimentando o ego, com os aplausos, com os shows pirotécnicos, com os movimentos gospel, com as palavras de autoajuda, as palavras de emocionalismo, com a barganha pela fé, por troca de bens materiais. Eu vou se você me der, eu dou se você me multiplicar. Não é dessa forma. O cristão verdadeiro é aquele que doa. Ele recebe de Deus conforme ele doa. Quanto mais ele doa, mais ele recebe. Quanto mais ele dá, mais ele ganha. Quanto mais ele distribui, mais Deus enche, mais Deus fortalece, mais Deus levanta, mais Deus dá graça, mais Deus dá poder, e mais Deus usa com autoridade na terra, porque Ele é o crente doador. Ele não está apegado a esse mundo, não está apegado aos bens materiais. Ele está aqui disfarçado como agente secreto, dizendo: Pai, vai me usar naquela multinacional, Pai, vai me usar naquele hospital, Pai, vai me usar naquele tribunal, Pai, vai me usar naquela sociedade. Me usa então, Senhor, seja no pouco ou no muito, mas eu sou agente do céu, nessa terra perdida, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Sai, capeta, que Jesus está voltando. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Adore a Deus, não adore esse mundo. Adore a Deus, não adore o dinheiro. Adore a Deus, não adore as paixões carnais. Adore a Deus, não adore os vícios. Adore a Deus, não adore os bens materiais, porque Cristo é eterno, Deus é eterno, o reino é eterno, as mansões celestiais são eternas, a igreja é eterna, e esse mundo vai ficar, esse mundo vai acabar uma hora. Glória a Deus. Falsos profetas, surgirão muitos. Está cheio, tem uma penca de profetas, parece bananeira. É um profeta de cada tipo. Você abre a rede social, tem um supermercado de profeta. Hoje você fala: eu quero ouvir uma profetada de tal forma. Acessa lá, o profeta vai te dar profetada. Ah não, hoje eu quero ver outra profetada. Acessa lá a rede social, o profeta vai te dar a profetada que você quer. É o supermercado dos profetas. Entrega tudo, mas não entrega nada. Fala tudo, mas não fala nada. Aleluia. Diz o que quer, mas não diz o que precisa dizer. Glória a Deus. Tem que falar da palavra, para que tudo aconteça naquele que na vida não tem nada, não tem esperança, não tem oportunidade de salvação, não tem alegria, não tem ânimo, é um desesperançoso, é um desanimado, é um frustrado, é um fraco, é um coitado. Mas quando o profeta verdadeiro fala
aquilo que precisa ser falado, aí ele tem tudo, porque ele encontra a verdadeira alegria, ele encontra o verdadeiro amor, ele encontra a verdadeira felicidade, ele encontra a verdadeira razão da vida, ele encontra a verdadeira esperança, ele encontra a verdadeira paz, ele encontra a verdadeira vida, porque só em Cristo a vida, só em Cristo a paz, só em Cristo o amor, só em Cristo a alegria, só em Cristo a salvação eterna. Aleluia! Aleluia, Deus. Então o aumento da iniquidade é o princípio das dores, e o esfriamento da fé também, porque no versículo 12 vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque esse evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo mundo em testemunho para todas as gentes. Ninguém ficará privado, nem os indígenas da aldeia mais distante, no meio da mata, eles vão ouvir o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Nem na ilha mais isolada ficarão privados, vai chegar até eles também, porque a ordem da igreja é para vigiar. Vigiar, vigiar, é permanecer atento, é permanecer alerta, é permanecer desperto, é ficar na sentinela, é ficar observando com atenção, é ficar atento com qualquer movimento, é ficar atento com qualquer perigo, é ficar atento com qualquer situação, é pisar com cuidados, é como diz aquele ditado, tem que pisar em ovos, é ficar vigilante. Não seguir qualquer vento de doutrina aí afora, não ouvir qualquer palavra, não dar crédito a qualquer tipo de calúnia que se levanta contra o seu irmão, contra o seu pastor, contra a sua igreja, mas é ficar vigilante. Eu só creio se o Senhor falar, eu só dou crédito se confirmar na palavra, eu só acredito se for de Deus. Se for uma profecia vazia, uma profecia falsa, uma dor de cotovelo, uma dor de cabeça, uma dor não sei aonde, 300 pessoas levantam a mão aqui, levantam a mão lá, não, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que dá força, é a palavra que alimenta, é a palavra que sacia a sede, aleluia. É o evangelho do reino. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, vigilante é o estado ou ação de observar cuidadosamente para verificar se há possíveis perigos ou dificuldades. Você observando cuidadosamente, você denota o ato de se manter acordado para guardar e proteger a palavra. Continuando aqui, irmãos, já partindo para o final, que as horas não nos deixam avançar. Aquele que permanece, aquele dia permanece o culto. Aquele dia permanece o culto. Por quê? Para que nós estejamos vigiando todos os dias. Agostinho escreveu essa frase. Por que aquele dia tem que permanecer o culto, irmãos? Por que, pastores? Porque Jesus não falou o dia, hora. Vai ser no ano 2023, no dia... Que dia que é hoje? 19? No dia 20 de novembro. A volta do Senhor Jesus, às 0 horas, ou ao meio-dia. Cadê minha carteira de cigarro? Deixa eu jogar, deixa eu pegar essa garrafa aqui de cerveja, deixa eu pegar esse uísque, não, deixa eu pegar essa droga aqui, essa cocaína, essa maconha. Hoje era o dia de eu ir lá na esquina, me prostituir, não, eu não vou mais. Deixa eu trocar de roupa, porque Jesus está voltando no dia 20, ao meio-dia, e eu quero estar preparado para a volta do Senhor. Aí tá fácil. Aí ficou fácil, né, pastor? Eu vou ser que nem os franceses, vou ficar lá, vão ter. Lá vão ter. Porque a hora que o Senhor voltar, eu me preparo alguns minutos antes. Por isso o Senhor fala, não sabeis a hora e o dia, mas ficai vigilantes, porque essa é a promessa do Senhor. Porque que êxito teria, que glória seria
se nós alcançarmos a vida eterna sem força alguma, sem lutar, sem guerrear, sem vencer a nossa própria carne? Há uma frase também no exército que diz que a luta, a vitória sem luta não tem glória. Porque o que é a vitória se não houver luta? É uma vitória vazia. É uma vitória que não é desejada. É uma vitória que não tem nenhum tipo de glória, não tem nenhuma ação, nenhuma força, nenhum movimento. É a mesma coisa você chegar e vou vencer meus inimigos. Você chega lá, não tem ninguém. Você se preparou tanto, você treinou tanto, você usou tantos recursos, vai chegar no momento ali, mas não tem ninguém aqui. Por que eu fiz tudo isso então? Por que eu me preparei tanto? Por que eu orei tanto? Por que eu li tanta palavra, estudei tanto? Por que eu frequentei os cultos? Porque eu acreditei num Deus que eu não posso ver, num Deus que eu não sei qual é a sua forma. Por quê, irmãos? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam no Senhor. Para o ateu, para o agnóstico, para o incrédulo, a fé é aquilo que você não vê mesmo. A fé é aquilo que você não está presenciando, mas você acredita. Aleluia. A fé é como o vento que bate, a brisa que sopra sobre você, mas você não sabe de onde que vem e nem sabe para onde que vai. A fé é como o ar que você respira esse ar, não porque você quer, mas você precisa 100% desse ar para poder viver. A fé é como a água que você bebe, ela não tem cor, ela não tem gosto, ela não tem cheiro, mas você precisa beber da água para poder sobreviver. Aleluia. Glória a Deus. Assim é aquele que espera a vinda do Senhor, vigilante, vigiando na sentinela constantemente, porque o Senhor está às portas. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora de vir o Senhor. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombado sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir no momento ou na hora que você não pensa. Será a volta do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será a vinda do Filho do Homem. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. A certeza da segunda vinda do Senhor. A certeza da segunda vinda do Senhor deve tocar e impregnar em cada parte do nosso corpo, do nosso comportamento, da nossa vida. Tem que estar impregnado em você. Essa é a certeza da vinda do Senhor. Você tem que estar cheio, todo impregnado da vinda dele na sua vida. Porque a vinda de Cristo, ela se dará a qualquer momento. E a vinda de Cristo é o segundo assunto mais falado na Bíblia Sagrada, depois do tema da salvação. O primeiro assunto mais falado na palavra de Deus é o tema da salvação. O segundo tema mais falado na Bíblia, na palavra de Deus, é a vinda do Senhor. Ou seja, o primeiro mais importante é a salvação. E o segundo mais importante é a vinda do Senhor. Agora, me diga uma coisa: quantas igrejas você visitou e você escutou em um culto, 2 cultos, 3 cultos, ou todos os cultos falar da vinda do Senhor Jesus? Se é o segundo tema mais importante, o primeiro é a salvação, chamar a alma, e o segundo é a vinda do Senhor Jesus, porque não podemos negar esta afirmação, não tem como esconder.
São 1.500 referências no Antigo Testamento e 300 referências no Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo falou 50 vezes no Novo Testamento sobre a vinda do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar você que está nos assistindo a refletir, fazer uma reflexão na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, de que forma você está se portando. Mas se você não aceitou a Cristo, se você ainda não pratica uma vida de devoção à palavra do Senhor, hoje é a noite da sua vitória. Hoje é a noite do seu milagre. Hoje é a noite da verdadeira esperança se manifestar para você. Confesse a Jesus, aos irmãos aqui presentes. Hoje é a noite de renovo. Hoje é a noite de fortalecimento. Cristo está nos encorajando a sermos testemunhas vivas dele nesse mundo que está em trevas e escuridão. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 11. E o testemunho dos anjos. Jesus diz que dentre vós foi recebido em cima no céu. Há de vir também, como para o céu ouvistes ir. Foi que os anjos falaram: esse Jesus que vós vistes subir é o mesmo que virá. Oh, aleluia! Apocalipse 22, eis que presto veio, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então a diferença da primeira vinda, irmãos, e a segunda vinda do Senhor: a primeira vinda ele veio como cordeiro, na segunda vinda ele não virá como cordeiro, ele virá como leão da tribo de Judá. A primeira vinda ele entrou em Jerusalém num jumentinho, na segunda vinda ele virá sobre um cavalo branco. Na primeira vinda ele apanhou com varas, na segunda vinda ele regerá nações com vara de ferro. Na primeira vinda Jesus veio como advogado, na segunda vinda virá como juiz. Na primeira vinda ele recebeu coroas de espinho, mas na segunda de vinda ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda ele veio como o rei dos judeus, mas na segunda vinda é o rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira ele levou a cruz até o Gólgota, e na segunda ele vai levar a igreja para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Se você crê assim, glorifique, adore, exalte, pule. Oh, glória, ele está aqui. Ele está querendo me levar, está querendo te levar. Mas ainda há tempo oportuno de pregar a volta de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Dobre o seu joelho aí mesmo onde você está, na sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver no carro. Pare o carro nesse momento. Dobre o seu joelho e confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Eu quero orar com você. Nós vamos orar agora. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Pai, soberano e eterno Deus. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Mais uma vez nós queremos te louvar, te exaltar e agradecer pelo privilégio, a oportunidade, nesta noite de podermos estar sentindo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, derramando, transbordando em nossos corações, ó Pai, as vidas que ainda estão presas ao pecado, acorrentadas pelo diabo, Senhor. Liberte essas almas, quebra as correntes malignas agora. Toda opressão do inferno, toda obra de macumbaria, seja desfeita agora, toda maldição, venha cair por terra, Senhor. Que esse coração que está oprimido, angustiado, que está vivendo uma vida raquítica, Senhor, produz efeito, que haja vida e vida com abundância, seja renovado, seja fortalecido, seja encorajado a viver a verdade, a viver a palavra, a
fé genuína a viver a doutrina da Sagrada Escritura. Em nome de Jesus, sai capeta dessa vida, sai demônio dessa vida. Em nome de Jesus, a igreja está marchando rumo ao céu e você não pode impedir. Seja cheio agora, irmão. Seja cheio agora, irmão. O Espírito Santo quer te encher nessa noite. Começa a falar em novas línguas. Comece a adorar na beleza da santidade do Senhor. Comece a falar dessa palavra, porque Jesus quer te usar com autoridade, com poder, com ousadia. Não tenha medo, não seja covarde, não seja incrédulo, mas crente. Creia no Senhor, porque Ele está te chamando para uma grande obra. É um projeto santo nessa terra ainda, para levantar a igreja do céu, e você faz parte dessa comitiva. Então, em nome de Jesus, seja renovado agora, seja fortalecido agora, seja impactado agora, seja cheio agora. Acende a Cristo agora, que o teu nome será escrito no livro da vida. Confesse seus pecados no nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Também já agradecendo por esse culto maravilhoso, pelo contribuinte dessa noite que trouxe o dízimo à casa do Senhor, por esta obra, esta igreja que o Senhor abriu, esta porta que o Senhor abriu, que o homem não fecha, a porta que Deus abre, ele não fecha, porque a porta do céu não é da terra, foi Deus que abriu. E em nome de Jesus será aquele guinado, proclamado o Evangelho de Cristo, e a volta do Senhor até o Senhor voltar. Pai, assim nós oramos, te louvamos, te exaltamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Cláudio, impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo reine em nossos corações, e todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a você. Glória a Deus. Aleluia.